Muito bem, graças a Deus, glorificado, exaltado, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre, nos oportuniza voltar mais uma vez aqui de Aracaju, a capital do estado de Sergipe, pastor Valdo Santorinho, focando mais um tema, sem dúvida nenhuma, à luz da palavra de Deus, fatos, acontecimentos que no nosso dia a dia que acontece comigo, com você, e nós sem dúvida nenhuma buscamos a palavra de Deus para nossa orientação, para nosso refúgio nos tempos difíceis, quando o mundo jaz no maligno. E nós temos a alegria, a satisfação de mais uma vez abordar um tema que acontece naturalmente e que o mundo carece desse tema que eu vou falar. Nós queremos falar nessa ocasião sobre complacência. Complacência. O que é? Bem, complacência diz o dicionário que é tendência natural de concordar com outra pessoa, você concordar com outra pessoa para ser agradável a ela. Embora você discorde, mas você procura ser agradável àquela pessoa para manter a paz. Eu aqui abro um parênteses. Há momentos que a pessoa tem que, o cristão, que tem a mente de Cristo, que tem o temor do Senhor, que a palavra do Senhor que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou o temor do Senhor é a própria sabedoria. Sabedoria é aquilo que Deus dá. A Bíblia diz que quem quer sabedoria, peça a Deus que lhe dá e não passa em rosto. Dá a todos os seus servos, quem foi regenerado, transformado, que tem a mente de Cristo, então tem sabedoria, sabe entrar, sabe sair. Então, há momentos na vida da gente que nós cristãos devemos perder para ganhar. A Bíblia diz que quando depender de vós, tenha paz. Há momentos que nós não vamos conflitar com a pessoa, vamos ter até prejuízos, não prejuízo espiritual, mas às vezes prejuízos financeiros, para a gente ter paz com essa pessoa. Fazendo a observação que tudo aquilo que vem contra os princípios da palavra de Deus, nós não podemos concordar, ser complacente só para agradar A, B, C ou D. Não, de hipótese nenhuma. Pedro disse que importa obedecer a Deus do que aos homens. Isto é o que está na Bíblia. Mas esse ato de complacência, que é ser benigno, ser benevolente, é uma pessoa ser generosa, é complacente, é uma pessoa que tem suavidade no tratamento com os outros, é uma pessoa que é gentil, educada, cortês, compreende, é empática. Empatia é colocar-se no lugar do outro para sentir as suas debilidades, as suas fraquezas. É uma pessoa complacente, é uma pessoa que tem compreensão, entende os problemas dos outros, e por entender e por ter o fruto do Espírito no seu coração, que advém de uma vida consagrada ao Senhor, de estudo da palavra, de dedicação, de obediência à palavra, de temor, de quebrantamento, o coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, Deus sempre está abençoando, dando sabedoria. Então essa pessoa tem todas as condições de ter o fruto do Espírito, ser longânimo, ser benigno, ser benevolente, ter brandura, ter clemência, ter compreensão, ser generosa, ser gentil. E a Bíblia diz no livro de Provérbios 14, 29, que o longânimo, que é o paciente, ele é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O de ânimo precipitado exalta a loucura. No livro de Provérbios 11, 25 diz: o generoso prosperará, e o que regar também será regado. Provérbios 11, o generoso engordará. O generoso engordará, tem a bênção do Senhor. Ele é generoso. Também a parte de ser complacente, tem a parte também de você ter contentamento, ter satisfação, né? Ter satisfação. O apóstolo Paulo disse que você está na fartura como na pobreza ou na riqueza, na fartura ou na falta mesmo de alguma coisa.
Ele disse em Filipenses, Paulo 4,12, sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira em que todas as coisas estou instruído, tanto ter fartura como ter fome, Paulo disse. Tanto ter abundância como padecer necessidade. É uma pessoa complacente, é uma pessoa que compreende, é uma pessoa que tem um temor de Deus, que sabe que se ela está de acordo à vontade de Deus, se ela tem uma vida santificada, se tem uma vida com Deus, ela sabe que Deus irá lhe suprir. E se naquele momento ela está passando dificuldades financeiras, o que for, ela sabe ter contentamento e esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Ainda em Hebreus capítulo 13, versículo 5, Hebreus 13, 5 diz, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos no que tendes, porque Ele disse, não te deixarei, não desampararei, o que falei há pouco instante. É ser complacente. Nesse sentido, você ter prazer, ter regozijo, ter satisfação, ter contentamento, ter gozo, porque há pessoas, até no nosso meio cristão, que elas são eternamente insatisfeitas. Ela murmura de tudo. Se tem algo, ela acha que aquele que ela tem, ela queria ter outro de acordo com o que o outro tem ambição, é avarenta também, né? Se ela não tem, ela reclama. Se ela tem, ela reclama. Ela é uma pessoa que não sabe ter essa complacência, né? Ter essa vida de brandura, de compreensão. Então, a complacência é uma característica do cristão que vive em comunhão com Deus. Nós vivemos num mundo que os homens são amantes de si mesmos, egoístas, presunçosos, vaidosos, e cada vez mais isso está se tornando contundente diante de uma sociedade corrompida, na qual nós estamos, Igreja do Senhor, porque temos uma missão a cumprir aqui, você e eu, e não importa a posição social, não importa a posição financeira, não importa a posição econômica, todos nós, servos do Senhor, temos uma chamada, uma vocação, uma tarefa, uma obra a realizar. Uns é para pregar, outros é para ensinar, outros é para cantar, outros é para tocar o instrumento, outro é para colaborar, outro é para visitar, outro é para fazer benevolência, fazer beneficência, digo. E assim é amplo, é amplo. Então a pessoa deve ter, na parte de também essa compreensão, e que a pessoa se contentar com o que tem. E quando se tange a complacência, no sentido de você ter um comportamento baseado na tendência, na gentileza. Às vezes alguém pensa, fulano tem medo, fulano é covarde, mas não é o cristão. Ele sempre sabe onde entrar e sabe onde sair. Ele vive debaixo da mão poderosa do Senhor, ele tem a direção do Senhor. Ele sabe quando deve recuar, por que deve recuar? Ele sabe que não deve confrontar. Confrontar, sim, nós confrontamos com o pecado, com a iniquidade. Aí a gente parte para confrontar mesmo com a palavra de Deus, não na força da nossa carne, nem da nossa capacidade intelectual. Não, nós partimos com a palavra de Deus, rechaçando todas as hostes do diabo. Isso aí nós podemos fazer. Agora, quando nós se deparamos com pessoas sofridas, pessoas que têm problemas, porque nem todos, nós não somos iguais. Nos deparamos com pessoas, às vezes, fracas na fé, né? Ou uma pessoa que está passando problema, nós, às vezes, não somos tão egoístas. É uma coisa que surge, o egoísmo, a gente só pensar em nós mesmos. E aí nós não temos compreensão, às vezes com o filho, com o esposo, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o colega, com o irmão, com a irmã. A gente não sabe compreender porque aquela pessoa está tendo aquele comportamento, porque age dessa forma, porque é dessa forma. Nós temos que buscar discernimento do Espírito de Deus para entender.
mas ter brandura, ter clemência, ter compreensão, ter generosidade, ser longânimo, ser empático, colocar-se no lugar do outro. Porque se você é forte, glória a Deus. Mas se você encontra alguém fraco, fraco na fé, uma pessoa pessimista, já falei que sou pessimismo, é hora da gente ser complacente com aquela pessoa, colocar-se no lugar dela. Lógico que você não vai concordar, não vai agradar ela, porque ela, no pecado dela de jeito nenhum, não. Nós não concordamos, nós amamos o pecador, mas não o pecado. Nós concordamos em amar o pecador, levar Cristo a ele, restaurar a vida dele, mas não ser complacente, concordar com as ideias, atitudes, as reações, ações dele, mas ter misericórdia dessa pessoa. O que às vezes falta em nós é nós querer que as pessoas, forçar as pessoas a ser como nós. Não podemos. Temos que ter misericórdia, complacência, ter brandura, ter suavidade, ter gentileza, ter compreensão. O longânimo, que é o paciente, é grande em entendimento, entende, compreende, ele tem o Espírito de Deus que revela a ele. Mas o de ânimo precipitado age com loucura. A loucura é precipitação. A pessoa fala o que não deve, diz o que não deve dizer, magoa, ofende, complica mais a vida da outra pessoa. Isso é terrível, meus queridos amados. Então, nesta ocasião, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui nesse mundo para ser, como a própria Bíblia diz, sal da terra, luz do mundo. Temos que ser diferente, mesmo com prejuízo, mesmo que a gente nos chame de bobo, de louco, de demente, de qualquer coisa de retardado, mas nós agimos na direção do Espírito de Deus para ganhar o próximo, para Cristo. E nós, às vezes, temos que tornar-se fraco para ganhar o fraco, porque, acima de tudo, nós vivemos um evangelho de cruz de renúncia, renúncia pelo pecado, mas de amor ao próximo, sendo complacente, misericordioso por ele, orando por ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe mais uma vez, aqui no quadro Aspectos Gerais, falando sobre complacência.